Vamos para a palavra. Mateus, capítulo 14, versículo 30. Acharam? Diz assim: mas, sentindo o vento forte, teve o quê? Medo. Começando a ir para o fundo, ele não falou. A Bíblia diz que ele gritou, dizendo: Senhor, salva-me. Ele não disse: salva-me, Senhor. Ele disse: Senhor, salva-me. Você pode curvar suas cabeças? Senhor, nós te damos graças, Pai. Obrigado por nos trazer até aqui nessa noite. Sabemos que o Teu Espírito tem nos convencido, Pai, a uma prática de fé. Nós não podemos sozinhos, Pai. Que esse seja o clamor que esteja continuamente nos nossos lábios. Salva-me, Senhor. Salva-me, salva-me, salva-me de mim mesmo. Salva-me, Senhor. Nos dias mais angustiantes, salva-me, Senhor. Quando a bênção vier também, salva-me, Senhor, para não me perder naquilo que foi proposto. Salva-me. Pai, em nome de Jesus, toma a nossa mente, os nossos corações aqui nessa noite de hoje. Nós desejamos, Pai, que essas sementes aqui, elas possam sim produzir a 100 por 1 no nosso coração, em nome de Jesus, para que haja, Pai, em nós, Senhor, esperança, para que haja em nós, Senhor, mudança de vida, metanoia, frutos dignos de arrependimento, que agrade o seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos aqui, Pai, toda ação que é maligna, toda ação satânica, toda confusão de mente, tudo que vem para atrapalhar nesse momento do nosso inimigo, caia por terra, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Aqui nós declaramos palavra de salvação, de cura, de transformação, de conhecimento, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que a igreja diz amém. Irmão, o título dessa mensagem é Fé versus Medo. Fé versus medo. Aonde que você conhece bem essa história de Jesus andando sobre o mar e também Pedro andando sobre o mar em direção a ele? É uma história muito conhecida. O primeiro ponto aqui que eu quero ver com você é aonde que Pedro estava quando ele faz esse clamor. Essa aqui é uma das menores orações da Bíblia, mas talvez a que nós mais precisamos. Pouquíssimas palavras. Às vezes nós falamos e não falamos nada. Nós temos apenas 2 palavras, mas que faz toda a diferença na minha e na sua vida. Senhor, salva-me. Salva-me da minha soberba, da minha angústia, da minha vaidade, da minha carnalidade. Salva-me quando tudo está indo bem, Senhor, para que eu não me perca. Salva-me todos os dias. Salva-me, Senhor. Salva-me da minha carne, do meu coração que é mentiroso. Salva-me, Pai. Salva-me das vozes que querem me conduzir ao abismo. Salva-me, Senhor. Salva-me da incredulidade quando as coisas não acontecem conforme eu queria. Salva-me, Senhor. Uma oração que deve estar continuamente no meu e nos seus lábios. Ele faz essa oração aqui não no culto da família, como nós estamos, não no ambiente preparado de adoração, ou não no secreto do seu quarto, reunido ali com os irmãos especificamente para isso, mas ele faz essa oração aqui quando ele está afundando sobre as águas. Ele faz essa oração quando tudo está mais complicado, no meio de uma tempestade, aonde ele não fala, mas é aonde ele grita: salva-me, Senhor. O nosso clamor, irmão, olha aqui para mim, facilmente a gente perde a atenção no que é mais importante nessa noite.
o nosso clamor, a dependência nossa do Senhor, na noite de hoje, nos dias de hoje, continua fazendo total diferença no nosso relacionamento com Ele. Total diferença na minha e na sua vida. Porque às vezes a tempestade, irmão, ela é tão forte que ela consegue abafar o nosso clamor. Ela consegue abafar o nosso salva-me, Senhor. Às vezes eu e você, irmão, deixamos de orar pelo resultado que não acontece, ou pelo resultado que parece não estar acontecendo, ou pelo resultado que não aconteceu. Mas se os nossos olhos espirituais, eles estiverem um pouquinho só abertos, nós vamos perceber que mesmo no meio desse caos, no meio dessa tempestade, nós estamos vivendo um cuidado de Deus. Nós estamos aprendendo algo no meio disso tudo. Às vezes, eu e você, nós somos tão aterrorizados, tão amedrontados pela tempestade que se instalou na nossa vida, que nós preferimos ceder a ela. Nós preferimos aceitar, sabe uma coisa? Eu vou me render a esse momento tempestivo, eu vou me render a essa tempestade, que essa tempestade sucumba a mim. Eu vou aceitar o estado de morte que essa tempestade está causando dentro de mim. Através do quê? Do medo de enfrentar. Eu vou aceitar a morte espiritual. Afinal, eu olho para o lado e parece que Deus não está fazendo nada. Eu vou aceitar a quebra do relacionamento com Ele. Eu vou aceitar que o meu clamor seja calado. Eu vou aceitar que essa morte entre na minha casa, na minha família. Eu vou aceitar a falta de paz e a falta da alegria verdadeira dentro do meu lar. Eu vou aceitar essa morte física. Sabe uma coisa? Não vou me cuidar mais. Ai, açúcar, sal, gordura. Eu vou aceitar essa morte física. Já entrei, já estou no meio dessa tempestade. Não vou cuidar do meu corpo, não vou cuidar de mim. Vamos embora. Eu vou aceitar essa morte ministerial. Eu vou aceitar que se Ele não está fazendo agora naquilo que eu esperava, então também Ele não vai fazer em outras situações. E para quê? E para quê ser o canal dele na vida de outras pessoas? E para que ser um instrumento dele? E para que servir a essa igreja? Eu vou aceitar que seja assim, que essa morte tome conta de mim. Eu tenho uma palavra para você. Ela está em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 16. Quem tiver aí, se você puder abrir para mim, está escrito assim: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu não sei, irmão, o quanto que você entende o contexto dessa passagem, mas eu quero rapidamente abrir uma aspas aqui para você. Sabe o que está acontecendo aqui nesse verso? Eliseu, ele está sendo caçado pelo rei da Síria, e ele está com o seu servo. O rei da Síria está maluco, porque eles não conseguem pegar o pessoal em Jerusalém, porque toda vez que eles armam uma emboscada, eles sabem antes como que eles vão agir. Presta atenção nisso. Eles sabem, então ele fica assim: olha, nós temos um informante dentro do nosso exército. Amém? Olha para cá, irmão. Pode deixar que o irmão sai e volta, não tem problema. Não perca a sua atenção, irmão. Então, ele está ali, ele fala: olha, nós temos um informante aqui dentro, porque todo passo que a gente dá para tomar aquele espaço de Jerusalém, eles sabem o que a gente vai fazer e a gente não consegue pegar eles na emboscada. Até que um servo daquele rei fala assim: olha, não, nós não temos um informante, é porque eles têm um profeta. Eliseu fala tudo o que vai acontecer. Aí ele fala assim: então caçem esse homem, vão atrás dele. E, irmãos, vem um exército inteiro atrás de Eliseu, carros, cavalos, como se viesse tanques de guerra,
cercam a cidade de Dotã, se eu não me engano, cercam aquela cidade, e tá só Eliseu e o seu servo, o seu moço. E quando eles acordam pela manhã, o servo percebe que a cidade está cercada com um exército para pegar um homem só. Eles estão ali, irmão, não vai dar para fugir, não tem como sair daqui. E aquele servo fala assim: Eliseu, e agora nós estamos cercados, o que a gente vai fazer? Irmão, o medo que toma conta da gente diante dessas situações, diante desses momentos tempestivos, a gente olha, a gente vê aquela circunstância e acabou. Ei, acabou, fim da linha. Não tem mais como no meu casamento, não tem mais como nessa vida ministerial, não tem mais como financeiramente, não tem mais como nesse relacionamento com Deus. Olha o tamanho da situação, vê se tem como sair daqui, vê se tem como fugir desse exército. É nesse contexto que Eliseu fala para ele: calma, são muito mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Talvez você ainda não entendeu, mas eu vou falar o verso seguinte. O verso seguinte, ele faz uma oração. Ele fala: Senhor, abra os olhos do meu servo e permita que ele veja o que eu estou vendo. Quando os olhos espirituais do servo são abertos, ele começa a ver várias carruagens em volta de Eliseu. Um exército muito maior espiritual em volta de Eliseu. E aquilo traz segurança, paz ao seu coração. Às vezes o medo está te dominando, te incapacitando, simplesmente porque você não está vendo com os olhos espirituais o quanto Deus continua ainda te guardando nos dias de hoje. É porque você desfocou das promessas do Senhor sobre você, sobre a igreja. É por isso que às vezes nós estamos deixando no meio de um monte de informações, umas fakes, outras não, e doenças, e não sei o que, e nós estamos, irmão, nos desgastando, nos consumindo no medo, quando na verdade nós deveríamos falar: agora, Eliseu, você não sabe quem guarda a igreja do Senhor, você não sabe quem está ao teu redor, você não sabe qual é a mão, a destra poderosa que continua nos guardando, você não sabe, não é a ausência de guerra, mas você não sabe quem está nessa guerra conosco. Ah, se você soubesse, o seu coração descansaria em confiança naquele que te guarda. É isso. Sabe o que aconteceu, irmão? Eles saíram de lá sem que ninguém tocasse neles. Ele sai e faz uma oração, e o Senhor cega todos aqueles homens, todos os homens, a ponto dele levar aqueles homens: olha, não é a mim que vocês procuram o rei de Israel, eu vou levar vocês. E leva ainda aqueles homens todos ao rei de Israel. Chegando lá, o rei quer matar todos eles. Eliseu fala: não faça isso, faça um café para eles, prepare comida para eles e mandem eles de volta ao seu senhor. Tinha pessoas ali que estavam vivendo a experiência com o Senhor através da vida de Eliseu. Eles fazem isso e por muito tempo aqueles exércitos não voltaram lá. O nosso comprometimento, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa fidelidade vai fazer, irmão, que no momento mais difícil nós possamos sair de situações assim, termos livramentos e escapes da mão do Senhor, e fazer com que a tempestade cesse durante um tempo, na minha e na sua vida. Mas precisamos guardar e termos esse mesmo coração, irmão. Se os nossos olhos, presta atenção nisso aqui, se os nossos olhos, eles se concentrarem no problema, se eles se concentrarem na tempestade, eu te garanto uma coisa, olha para mim, o medo vai te dominar. Se no momento de vento você se concentrar no problema, você só ver o problema, só estiver com os olhos fixos no problema, o medo vai crescer dentro do seu coração e ele vai te dominar e te paralisar. Isso vai acontecer e talvez, como Pedro, você vai começar a afundar na sua fé. Agora, se os nossos olhos eles estiverem fixos no Senhor, eu não estou falando que tem ausência de problema não, irmão. Eu estou falando no meio do problema. Se os nossos olhos continuarem fixos no Senhor, o medo ele pode até manifestar,
Só que ele não vai te incapacitar a dar uma resposta a esse problema. Quem está comigo aqui, diga amém. Isso é muito importante. Porque quantos dos nossos irmãos, ou pessoas que estão aqui hoje, estão ficando pelo meio do caminho, irmão? Estão tendo abafadas o seu clamor. Salva-me, Senhor! Porque o medo começou a te dominar. Porque os nossos olhos agora estão virados só para o problema, só para o exército que nos cercou, só pela tempestade que chegou, só pelo vento contrário que está batendo. E olhar só para isso vai me fazer parar. Mas fixe os seus olhos no Senhor, porque o medo vai estar aí. Agora, ele não vai te dominar. Você vai andar por fé, irmão. Nós fomos gerados, olha, nós fomos gerados para andar por fé e não por vista. Nós fomos gerados para viver por fé e não sermos consumidos pelos temores. Essa é a vida do cristão. Aí você vai falar para mim, pastor, mas o medo é um sentimento, ele simplesmente vem. Eu concordo com você. Sim, é um sentimento, ele vem, é incontrolável, irmão, incontrolável. Agora, a fé é uma decisão. Por que você está falando isso? Fé versus medo. Se o medo vem e ele é um sentimento e às vezes é incontrolável, a fé é uma decisão desse medo ser controlado através dela. A fé é uma decisão desse medo não te consumir. A fé é uma decisão desse medo não te incapacitar a dar respostas no meio das guerras que você passa, no meio das tempestades que nós enfrentamos, do meio do vento contrário que ficou mais forte dentro da nossa casa, lá na nossa vida financeira. É isso. Acompanha comigo aí o versículo 24 do 24 ao 26. Olha o que está escrito aí. E já o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, Jesus foi com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com... Você percebeu o medo nesse texto aí? Percebeu que a gente tá lendo? Esse texto é muito pequeno, mas tem muito medo. Tem uma experiência fenomenal com o Senhor, mas tem medo. A fé versus o medo. Aqui é a nossa vida, irmão. Esse trechinho que nós lemos, a vida para os justos e para os injustos. É o que ele diz lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 45. Porque o sol nasce, ele dá, é dele, para os maus e para os bons, justos e injustos. A vida do cristão. Esse trechinho que a gente leu aqui é a minha e a sua vida, irmão. Olha o que está acontecendo aqui. Um pouquinho antes disso, eles estavam no milagre da multiplicação de pães. Olha se não é a minha e a sua vida. Um pouquinho antes disso, numa epifania com o Senhor, um milagre acontecendo. Olha, o que nós vivemos aqui em momentos com o Senhor. Aí, eles saem dali, eles vão andando, eles chegam na frente, Jesus fala assim: olha, eu vou para o monte orar, vocês entrem nesse barco, me esperem do outro lado. Ele dá uma direção. Olha a minha e a sua vida, do cristão. Vivemos essas experiências com Deus, esses momentos, estamos andando na direção que Deus deu, estamos obedientes à palavra dele, nós estamos aqui no culto, fazemos parte do restaurante, dos eventos que resultam aqui em benefício à comunidade, somos dizimistas, ofertantes, construímos juntos essa obra, andamos com Jesus na direção que Jesus está dando. E olha só, irmão, nessa direção está tudo tranquilo, como alguns podem estar vivendo aqui agora, mar de Maria na sua vida. Aí, o céu está estrelado, está tranquilo. De repente, uma tempestade.
De repente o vento fica forte. De repente, algo que acontece na minha e na sua vida, que parece que o barco vai a pique, que tá tudo acabado, acabou. É o último momento. Tá tudo acabado. Eu não consigo mais me relacionar com o Senhor. Eu não consigo mais levantar e orar. Eu não consigo mais ler a palavra. Eu não consigo ser o melhor marido. Eu não consigo ser a melhor esposa. Parece que o casamento acabou. Parece que a minha vida com o Senhor acabou. Parece que eu não tenho mais esse ânimo em viver. Parece agora realmente que foi tudo a pique. As somatizações dos problemas, os ventos que vão chegando, vão confundindo a nossa mente, vão atemorizando o meu e o seu coração, a ponto de nós não identificarmos mais, é Jesus ou é um fantasma? Eu não sei. O que eu estou vivendo aqui, eu não sei. Esse pedaço aqui diz que era a quarta vigília. Você sabe o que é a quarta vigília? A quarta vigília é o horário entre 3 e 6 horas da manhã. Vamos fazer uma conta rápida aqui, eu e você? Entre 3 e 6 da manhã. Eles saíram de lá no início da noite, 6, 7 horas da noite. Ou seja, eles estavam há pelo menos 8 horas no meio dessa tempestade. Sabe quanto levava esse percurso normal para eles, dependendo do vento, do clima? 2 horas, no máximo 3 horas. É o tempo que eles ficavam navegando. Eu quero te lembrar que não era um motorzinho, um barco a motor. Era esforço físico. Agora, dependia do vento, de 2 a 3 horas. Agora, eles já estão no mínimo a 8 horas, com um vento forte batendo no contrário, trabalhando, se esforçando contra a correnteza, contra a maré, raios, trovões, chuva, cada vez mais difícil, e eles estão certamente exaustos, cansados, sobrecarregados, estão cansados de fazer força com a tempestade que se instalou. Eles estão a ponto de entregar os pontos. Eles perderam a força. Eles chegaram naquele momento que a gente fala assim: olha, não dá mais para lutar. Eu acho que eu não aguento mais. Chega naquele ponto da tempestade, irmão, que no início, nós vamos vencer, nós vamos conseguir passar, nós vamos sair daqui. Só que passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, não sei, passam 2 meses, 5 meses, 6 meses, passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10, não sei. E a gente fala assim: agora não dá mais para lutar contra esse vento, não dá mais para lutar contra essa força gigantesca da natureza. Parece que a minha força acabou. O conflito que eu e você, irmão, nós vivemos e nós olhamos para isso e falamos assim: agora estou incapaz de continuar. Parece que eu não consigo mais. Olha, em certos momentos, nós chegamos a questionar se realmente Jesus está com a gente naquela tempestade. Não é possível, eu acho que Deus não viu isso aqui. Eu acho que Ele não está vendo o quanto que nós estamos aqui cansados. Eu acho que Ele não está vendo que agora o barco vai a pique. Nós que estávamos lá com Ele, nós que servimos Ele, nós que estávamos nesse momento de milagre, nós que estávamos caminhando, nós que estávamos levando água, comida, parece que Ele abandonou a gente aqui. E até parece que foi na direção que Ele deu que a gente vai morrer, porque foi Ele que mandou a gente vir para cá. Parece que nesse caminho tudo ficou mais complicado. Parece que nesse caminho tudo ficou mais difícil para mim. E aonde está esse Jesus? Eu quero te dar uma resposta que está em Lucas, no capítulo 22, no versículo 32. Lucas, no capítulo 22, no versículo 32, é a resposta de Deus para quando você estiver pensando isso. É a resposta de Deus para quando você estiver pensando assim: sabe aonde que Jesus está nesse momento? Eu vou te responder. 22, 32. Aqui, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Aqui, Pedro, que é o servo também, está andando com Jesus. Jesus fala assim: olha, Satanás pediu para peneirar a sua carne.
E Jesus poderia intervir nessa tempestade, sim ou não, irmão? Pode. Satanás, você não vai peneirar a carne de Pedro. E ele iria obedecer, porque se ele pediu, é porque ele obedece. Ele está sob o comando de Deus. Agora, sabe o que Jesus responde para ele? Jesus responde assim, versículo 32. Eu, porém, roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Eu não sei se você está entendendo, irmão, mas existem processos que nós vamos ter que passar. Lembra do sol? Para justos e injustos. Processos da vida. Agora, eu quero te lembrar, quando a tempestade estiver mais forte, quando o cansaço for maior, quando você estiver nessas 8 horas aí lutando, e você se perguntar, cadê Jesus? Eu quero te lembrar que ele está falando assim, filha, eu estou rogando ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Filho, eu estou rogando ao Pai para que a sua fé continue intacta. Você vai passar por essa tempestade. Uma hora esse mar vai se acalmar. Eu não estou indiferente à tempestade da sua vida. Eu estou intercedendo para que a sua fé não desfaleça. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque o ataque do nosso inimigo, do inimigo da nossa alma, sempre vai começar com a minha e com a sua fé, irmão. Por quê, pastor? Porque se a sua fé esmorecer, todo o resto se acaba. O medo toma conta de você. E muitos medos começam a virar realidade. Ele vai atacar a minha e a sua fé, irmão. O primeiro ataque do nosso inimigo é o inimigo das nossas almas, o adversário, o diabo, Satanás, o que você quiser chamar. O primeiro ataque é que a sua fé desfaleça. Que você pare de confiar nessas promessas. Que você pare de confiar que são mais os que estão conosco do que os que estão com Ele. Que você pare agora, cesse todo esse olhar de confiança que esse Senhor está contigo no meio dessa tempestade, que tem um Jesus que está intercedendo por você. Você tem que sair dessa condição. Essa é a seta maligna sobre a mim e sobre a sua vida. Quando isso se tornar uma verdade no meu e no seu coração, todo o resto vai desmoronar. Todo o resto se afunda. Por isso esse é o ataque principal. E a parte B desse versículo é muito contrastante. Olha o que ele diz. E tu, falando a Pedro, quando te converteres, confirma isso aos teus irmãos. Ele está falando que Pedro é um desviado? Não. Ele não está falando esse quando tu te converteres. Ele não está falando sobre o novo nascimento, o batismo. Não é isso. Ele está falando assim, quando a sua dependência passar a ser maior em Deus do que na força do seu braço, compartilhe isso com seus irmãos. Porque logo embaixo Pedro vai falar, eu vou com o Senhor até a morte, até a cruz. Pedro foi? Foi? Não, negou ele. Agora, a partir daquele momento que Jesus volta, restaura aquilo que foi quebrado com Pedro, ele começa a ter um discurso diferente. Ele está ensinando Pedro a ter total dependência do Senhor e parar de confiar na força do seu braço. Volta lá para o texto comigo. Vamos voltar aqui. Bom, então essa é a resposta de quando você perguntar, irmão, cadê Jesus no meio dessa tempestade? Grava essa resposta no seu coração. Eu estou aqui, filho, e estou intercedendo para que a sua fé não desfaleça, que o medo não te domine. Tempestade com Jesus, grave isso aí, irmão. Tempestade com Jesus não mata, fortalece a nossa fé. A gente sai mais maduro dessas tempestades. Tempestade com Jesus não mata, fortalece a nossa fé. Tem amém aí? Amém. Versículo 26. Ele diz, e os discípulos, vendo andar sobre o mar, arrastaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Medo aqui no grego é
não é assim um medo, é extremamente forte. O medo que ele está falando aqui seria melhor para a nossa tradução, seria mais adequado para a minha tradução, para a sua tradução, se eles colocassem aqui: eles estavam aterrorizados, em pânico. E aqui está o nosso problema. Aqui está um dos grandes problemas. Olha para mim, nós ficamos em pânico, nós ficamos aterrorizados com o desconhecido. Às vezes tem problemas que a gente já está acostumado, aí o nosso coração descansa: não, já vivi isso daí, isso aí vai dar um jeito, já passei por isso, o Senhor já agiu, eu já vi como é que é. Mas quando chega o desconhecido, a tempestade que a gente não conhece, nós ficamos aterrorizados. O medo quer entrar porque a gente não sabe o que vai acontecer. É assim ou não é, irmão? É assim. E eles estavam exatamente assim, porque na Palestina do primeiro século tinha ali as lendas dos fantasmas, dos guardiões de tesouros, aquelas coisas. Então eles olharam e falaram: será que é um desses guardiões? Será que é um desses fantasmas? Irmão, eles já estavam cansados, na chuva, no vento, horas e horas, e agora ainda aparece um fantasma aqui pra gente morrer de vez. Situações que nós enfrentamos, parece que não vai piorar, quando parece que não vai piorar, piora. Agora eu me entrego de vez, agora isso aqui vai a pique mesmo, não vai ter jeito. Aqueles discípulos ali, eles estavam anos e anos com Jesus, porém, naquele momento ali, irmão, de extrema luta, de extremo cansaço, contra aquele vento forte, contrário que eles estavam enfrentando, o medo tomou conta deles. E quando o medo tomou conta deles, impediu o processo mental de discernir mentalmente o que estava acontecendo. Quando o medo entra diante do desconhecido, meu e seu, da tempestade nova que a gente está enfrentando, a gente chega a ficar irracional. A gente chega a dar mais ênfase a possibilidades de tradições, de não sei de onde, do que a palavra de Deus e o que Ele falou a mim e a você. Exatamente igual, isso fala do mar, da nossa vida, das nossas batalhas, dos nossos ventos contrários. O desconhecido, ele faz despertar esse medo em mim e você. E o que mais esmaga e vai nos esmagar é que a gente não sabe se esses medos eles vão se tornar realidade. Ou alguns medos aqui, de pessoas que estão aqui, já viraram realidade. Já aconteceu. E aqui entra uma vírgulazinha, irmão, que vai consumir e vai te consumir e vai te desgastar. É o tal do se acontecer. A gente sente uma dorzinha. Nunca é muscular, gases. Meu Deus, estou com câncer, né? Aí a gente vai lá, se o médico pede uma ressonância, então pede um exame mais detalhado. Você já volta, tá doendo. Meu parente teve, tô com câncer. Já volta fazendo plano funeral. Se eu tiver com câncer. Aqui muitas pessoas usam a BR, trabalham Rio, Niterói. Às vezes a outra pessoa atrasa um pouquinho. Ela nem sabe que ter trânsito ali é o normal. O que não é normal é você passar ali e não ter um engarrafamento. Isso não é. Aí você passa, glória a Deus, poxa, hoje não teve um engarrafamento aqui em Manilha. Agora, a gente sabe que é normal, mas aquela pessoa atrasa meia hora, uma hora e meia. Meu Deus, e se acontecer um acidente na estrada? E se ele morreu? E se ele já está num lugar e eu não sei? A gente é assim. Não que nós não devemos ter essas preocupações, mas o problema é quando a preocupação, o medo, começa a mudar a nossa racionalidade. Ele começa a nos desgastar e a consumir com aquilo que nem aconteceu. Isso, vai ter um corte na empresa, uma empresa grande, na prefeitura, sei lá. É o meu setor,
E se eu for mandado embora? E se eu ficar desempregado no próximo mês? Aquilo já começa a carcomer a gente, irmão, por dentro. Se a gente permitir, o medo ele começa a tomar ali. Toda a nossa saúde começa a ser consumida no mesmo momento por algo que ainda nem aconteceu. A Bíblia fala, olha, basta cada dia o seu mal. Não viva o mal, irmão, que ainda não aconteceu. É uma orientação bíblica. Poxa, pastor, eu estou com um caroço aqui. É câncer? Não sei, mas deve ser, né, pastor? Já sofre como se fosse câncer. E se for, tem tratamento, irmão. Tem um tratamento. Vamos passar junto com isso. Vamos vencer essa tempestade. Ué? Mas a outra pessoa faleceu, mas eu tenho vários testemunhos de quem não faleceu, irmã. Vambora! É Ele que continua. Olha, maior, são mais os que estão conosco do que o que vem do lado de lá. Vambora! Por que deixar o medo te carcomer por dentro? Deixar o medo te tornar numa pessoa irracional? Deixar o medo te aprisionar nesse quarto? Deixar o medo te tornar em outra pessoa? Vambora! É a fé. É a fé vencendo o medo que quer te paralisar. Versículo 27, ele vai dizer assim: mas logo em seguida, olha aí, irmão, diante do problema, logo em seguida, diante da tempestade, logo em seguida Jesus lhes falou, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Tem de bom ânimo, não temas. Eu não sei se você sabe, irmão, mas essas palavras aqui, elas aparecem mais de 300 vezes nessa Bíblia. Não temas, não temas, tem de bom ânimo, eu estou com você. Aparece mais de 300 vezes, para que isso fique gravado no seu coração. Ele está conosco mesmo na mais terrível tempestade, mesmo quando a gente confunde Ele com outras pessoas, ou seja, esses princípios, esses valores, quando a gente perde a racionalidade, mesmo quando a gente começa até a duvidar e a questionar, Ele está dizendo: ei, calma, sou eu. Não tenha medo, tenha fé. Viva por fé, confie em mim, sou eu que estou aqui. A paz que nós encontramos em Jesus, grave isso, irmão. A paz que eu e você encontramos em Jesus é a grande resposta para o medo que quer nos arruinar, para o medo que quer nos paralisar, para o medo que vem sugar a minha e a sua energia, para o medo que vem roubar a alegria do nosso lar. O medo precisa hoje dar lugar à sua fé. É isso. Podem vir os irmãos. (28 ao 30), acompanhem comigo na sua Bíblia. 28, então respondeu Pedro dizendo, olha que Pedro falou: Senhor, se és tu mesmo, manda que irei contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, ele gritou dizendo: salva-me, Senhor. Aqui nós chegamos no primeiro versículo que nós lemos. Enquanto o olhar de Pedro estava fixo em Jesus, olha isso aqui, irmão. Enquanto o olhar dele estava fixo no Senhor, fixo em Jesus, o que aconteceu? Pedro andou sobre as águas. Quando o seu olhar está fixo em Jesus, você vai viver experiências inacreditáveis, irmão. O olhar estava fixo. Só que no meio do milagre que ele está vivendo, no meio da experiência que ele está vivendo com o Senhor, diz que ele sentiu um forte vento.
ele sentiu algo que tirou a atenção dele. Exatamente o que acontece comigo e com você. Muitos de nós aqui vivemos grandes experiências com o Senhor, mas diante do mar furioso da vida, do vento mais forte contrário, nós acabamos sentindo o que aconteceu. E aquilo tirou os nossos olhos que estavam fixos em Jesus e nos tirou da experiência com Ele. As experiências que Jesus deseja ter conosco, na minha e na sua vida. Irmão, nós amamos andar sobre as águas, se é que você me entende. Isso é, nós amamos as experiências novas com o Senhor, sim ou não? Nós amamos quando nós desfrutamos do sobrenatural com Jesus, das curas interiores, da transformação de mente, da metanoia. Nós amamos essas experiências, mas olha bem para mim, irmão. Quem anda sobre as águas com Ele também vai sentir os fortes ventos contra a sua carne. É maravilhoso andar sobre as águas, mas andar sobre as águas vai também nos fazer viver momentos em que fortes ventos virão contra a nossa carne. E é aqui que Pedro começa a afundar. E é aqui que eu e você, muitas das vezes, com o nosso olhar que foi desviado, também começamos a naufragar na fé. Também começamos a afundar. Também começamos a questionar. Também começamos a morrer na nossa fé. É aqui. Olhar as dificuldades com uma perspectiva terrena vai te fazer afundar. Você precisa fazer a mesma oração que Eliseu fez. Senhor, permita que o meu servo possa ver o seu cuidado sobre a vida dele. Senhor, permita que ele possa ver quantos estão nos cercando e nos guardando nesse momento, dando livramento nesse momento. Coloca a mão na sua cabeça nesse momento e faz essa oração com você. Senhor, me permita ver o como o Senhor está me guardando. Parece que eu estou cercado, parece que não vai ter jeito, mas me permita ver que a sua mão ainda está sobre mim. E você vai ter experiências inacreditáveis com o Senhor, irmão. Quem crê nisso aqui, dá um amém assim bem alto. Amém. Sim. Por quê, pastor? Porque nenhuma tempestade é para sempre. Essa é uma realidade. Na hora que Pedro estava ali afundando, eu quero trazer isso bem forte agora à sua memória. Quando ele está ali afundando, quando ele está duvidando, quando a atenção dele foi desviada, que não deveria ser desviada, ele focou na tempestade ao invés de focar em Jesus. Quando ele começa a afundar, não é a habilidade dele como pescador que salva ele, não é o conhecimento que ele tem daquele mar ali que vai o salvar. Irmãos, quando eu e você, nós estamos nesses ambientes, ou vivendo essas tempestades, como quando nós estamos afundando na fé, na nossa crença, na nossa confiança com o Senhor, só nos resta um grito: Senhor, salva-me. É isso. E a gente sabe como que inúmeras vezes é difícil gritar, porque a gente ficou tão desgastado com a força que a gente fez, que parece que a gente não tem nem mais ar para poder gritar. No verso 31, a resposta de Jesus por o grito de um clamor e logo Jesus estendeu a sua mão e o segurou, e ele disse: homem de pouca fé, por que duvidou? Você pode se colocar de pé? Se coloque de pé, mas continue com a sua atenção no que o Senhor vai liberar para você aqui, em nome de Jesus. Não sai do seu lugar, não sai do seu lugar. Fique no seu lugar. Não acabou